Agora eu converso com o Dr. Raimundo Paraná, médico hepatologista, para falar sobre o uso de álcool, de cachaça durante a pandemia do novo coronavírus. A Bahia já tem quase 3.000 casos e já passamos de 100 mortes. Dr. Raimundo Paraná, boa tarde. Adelson Carvalho falando com o senhor aqui no Balanço Geral. Bebida alcoólica, doutor, está preocupando a medicina? Boa tarde, Adelson. Boa tarde, senhores telespectadores. Sempre preocupou, sim. O Brasil está entre os países que mais consomem álcool per capita e o álcool é causa de diversas doenças, não só no fígado, como as pessoas geralmente imaginam, mas também no pâncreas, no coração. Aumenta a pressão arterial, aumenta o risco de AVC. Isso se consumido acima do limite de segurança. O doutor Raimundo Paraná, recentemente a OMS mostrou-se muito preocupada com o aumento do consumo de álcool e outras drogas agora durante a pandemia, isso chamando a atenção de vários países. E o Brasil não fica fora dessa lista. Né? Por que certamente isso aí? O povo está mais tempo em casa, está mais ansioso e ocioso e acaba fazendo também o uso de mais bebida alcoólica? Então, ainda não existem assim, estudos robustos que tenham avaliado, durante esse período de confinamento, qual foi o real aumento do consumo alcoólico. Mas é de se esperar que tenha aumentado bastante a ociosidade, sem dúvida, é uma situação que pode aumentar o consumo alcoólico. Muitas pessoas consomem álcool para diminuir as suas ansiedades, não é? E, obviamente, esse é um período muito difícil para todos, e todos estão muito ansiosos, é uma situação muito difícil para o país, como você falou, uma mortalidade absurda, uma doença que se espalha e que até o momento nós não temos a previsão de controle. O que importa é que, nesse caso, é a informação. Não faz doença alcoólica do fígado quem quer, faz quem pode. O que é que eu quero dizer com isso? É que existe um limite que a gente sabe que dificilmente o indivíduo vai desenvolver doença por álcool. 40 gramas de álcool por dia ou 280 gramas de álcool por semana. Mas, acima disso, cada um tem o seu limite. O meu limite de consumo alcoólico que possa gerar doença é diferente de qualquer outra pessoa. Então, é importante que as pessoas tenham essa informação para que controlem os seus limites. Esse limite de 40 gramas ele é facilmente ultrapassado. Vamos fazer aqui um exercício. Cada litro de cerveja, ou seja, uma garrafa grande e meia de cerveja, ela já vai ter 55 gramas de álcool. Então, muitos pacientes dizem, mas eu só tomo cerveja. Não tem problema. Se tomar uma cerveja e meia, já ultrapassou os 40 gramas por dia. E se tomar durante a semana, já ultrapassou, mesmo tomando no final de semana, já ultrapassou os 280 gramas de álcool. Se o indivíduo gosta de vinho, a cada garrafa de vinho ele vai consumir algo como 80, 90 gramas de álcool. Se o indivíduo gosta de aguardente, que é uma das bebidas mais consumidas no país, a cada 100 ml, ou seja, 2 doses de aguardente, ele já consumiu mais do que 40 gramas de álcool. Então, é muito importante isso, porque seja o consumo diário, seja um consumo exagerado em final de semana, se ele ultrapassar essa barreira dos 40 gramas, essa barreira máxima dos 40 gramas, ele deixa o indivíduo já em risco para desenvolver. Não quer dizer que ele vai desenvolver, porque depende da genética dele. Cada um tem uma genética diferente, mas ele entra numa área de risco. Olha, estamos entrevistando o Dr. Raimundo Paraná, médico hepatologista, professor universitário da UFBA, diretor médico do Hospital Aliança. Dr. Raimundo Paraná, o consumo de álcool, de bebida alcoólica, de cachaça, pode maquiar o coronavírus? Não há também estudos que comprovem, mas o álcool ele tem uma atuação onde ele reduz algumas células do sistema imunológico que são muito importantes para o combate de várias viroses. Há de se imaginar que não seja diferente para o coronavírus. Existem umas células chamadas células K,
e que vem do inglês de killer, de células matadoras, e células NK, que vem também do inglês de natural killer, células matadoras naturais, são aquelas que são células de vigilância que, no momento em que ocorre a entrada de algum agente estranho no organismo, elas são ativadas rapidamente para destruí-los. Isso é comprovado. O álcool reduz a atividade dessas duas linhagens de células que são importantes num primeiro momento do combate a qualquer infecção viral. Há de se esperar que seja semelhante em relação ao coronavírus também. Mas uma pessoa que seja alcoólatra, ela já entra no grupo de risco aí do coronavírus? É possível, teoricamente sim. Em medicina, a gente trabalha com evidência científica. Não vale em medicina o que eu acho, o que eu penso, nem o que é racional. Vale o que eu posso provar. E nós só podemos provar mediante estudos científicos que tenham sido publicados e que tenham sido avaliados por um crivo editorial, por outros profissionais, expertos no assunto. Não existem essas informações ainda. Mas, em relação a outras viroses, eu diria que sim. O indivíduo que consome álcool regularmente, ele tem um sistema imunológico mais debilitado do que aquele que não consome álcool regularmente. Doutor Raimundo Paraná, hoje cedo eu estava na Rádio Sociedade acompanhando alguns números, né, que já são estarrecedores. Por exemplo, o Ceará confirmou que tem 65 bebês infectados com coronavírus. Agora chega o número recente da Bahia, 3.085 casos confirmados, e um outro número que aumentou foi o número de mortos, 114. Doutor, a coisa está ficando difícil. Muito difícil e nós não estamos ainda no pico da infecção. Eu acho que essa é uma situação muito difícil para o Brasil, é muito importante para o Brasil como país, como nação, refletir sobre isso. Claro, é muito difícil, num momento como esse, optarmos entre alguns aspectos econômicos e alguns aspectos sanitários, mas eu senti falta de uma coordenação melhor nesta situação calamitosa por que passa a saúde pública no Brasil no momento. Acho que temos que continuar ainda com a reclusão, a restrição social, que neste momento é a melhor maneira de impedir a disseminação do vírus. O que é mais perverso com esse vírus, é que ele se espalha muito rapidamente. Existem, claro, os grupos de risco, pessoas que nós sabemos que têm um risco maior, são os pacientes que usam medicações que diminuem a imunidade, pacientes acima de 60 anos, pacientes com hipertensão arterial, pacientes diabéticos, mas existem pacientes jovens que desenvolvem formas graves, talvez porque tenham tido um contato com uma carga viral muito alta no momento que foram inoculados por outras pessoas. Um indivíduo, ele pode inocular ele pode transmitir para 10 a 20 outros indivíduos. Então, basta numa aglomeração ter um indivíduo positivo que ele pode ter, naquele momento, infectado 10 a 20 pessoas. Isso é absurdo. E essa multiplicação de casos que nós estamos vendo no Brasil, na verdade, está muito subestimada. E essa multiplicação de mortes no Brasil também deve estar subestimada, porque nós não temos testes para todo mundo. Tem muita gente morrendo, sobretudo no interior, morrendo de insuficiência respiratória e que não tem o exame. As pessoas são enterradas, são sepultadas e não tem ainda o exame. Ou seja, a minha previsão nestes próximos dias é que nós vamos ter ainda uma situação de maior gravidade, vamos ter que aprender a enfrentá-la. Mas a boa notícia é que, de certa maneira, as ações que foram tomadas aqui na Bahia nos colocaram numa situação, tanto em relação à cidade do Salvador quanto ao Estado, numa situação mais privilegiada em relação a outros estados do país. Nós conseguimos achatar a curva, mas também, com o tempo, obviamente, as pessoas foram relaxando, estão cada vez mais relaxadas na restrição social, e isso nos permite prever que é possível
Tudo isso é especulação, mas é possível, nos próximos 15 dias, que venhamos a ter um pico bastante grande da doença. Perverso isso porque, se não tivermos leitos de UTI para todo mundo, nós teremos uma situação muito desagradável, que nenhum médico merece passar por isso, que é escolher qual paciente terá a chance de viver, qual paciente nós vamos abdicar dessa chance de viver. Eu espero que nenhum médico brasileiro tenha que passar por isso, como passaram os médicos alguns médicos da Europa. Isso é uma situação que, volto a dizer, nenhum médico merece. Doutor Raimundo Paraná, outros tratamentos que estão sendo abandonados e têm preocupado e muito médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, quem é da área de saúde. Como o senhor pode mandar uma mensagem, doutor? Um paciente seu, né, de repente está em tratamento de hepatite e sumiu do consultório. Por que isso? Que fenômeno é esse? É uma situação muito bem colocada. Muito obrigado por ter trazido essa questão, porque isso é algo que tem preocupado muito médicos de hospitais. Vejam, as pessoas, elas têm um medo muito grande da Covid-19, tem que ter, mas observem, todos os hospitais, eles tomaram as suas providências para reduzir o risco de transmissão no ambiente hospitalar. Vários hospitais criaram fluxos completamente diferentes. Nós temos fluxos que são completamente diferentes, inclusive com elevadores e corredores completamente diferentes. E acredito que todos tenham feito a mesma coisa. As doenças crônicas e as doenças agudas continuam a existir. Os dados dos Estados Unidos são alarmantes. O número de casos de morte por infarto do miocárdio em casa aumentou 700%. Isso é muito grande, porque as pessoas têm dor torácica e não procuram hospital. Número de casos de cirurgia de urgência em situações que poderiam ser resolvidas quando o paciente apresentou dor abdominal, também infecção urinária, uma simples infecção urinária pode se transformar numa emergência médica grave, porque as pessoas estão evitando ir aos hospitais. Na minha área, a área de hepatologia, é absolutamente fundamental, porque são doenças crônicas. Um paciente que está em uso de algum medicamento para tratar, por exemplo, a doença autoimune ou a cirrose hepática, ele precisa fazer ajuste de medicamentos frequentemente. E esses pacientes sumiram pelo medo da Covid. E isso vai nos gerar um grave problema, porque é óbvio que isso não pode persistir por longo período, e no momento que esses pacientes estiverem retornando ao hospital com doenças mais graves, nós vamos ter também o pico da Covid, ou seja, nós vamos ter uma competição entre a Covid e o não Covid em função dessa retração que houve dos pacientes com doenças agudas e crônicas de procurarem, quando necessário, o ambiente hospitalar. Eu costumo dizer a meus alunos e aos meus pacientes que nenhuma árvore tem o poder de encobrir uma floresta inteira. As doenças sempre existiram. No momento, a gente tem uma situação de maior gravidade, mas todas as outras doenças que existiram continuam, e continuam fazendo vítimas. Abrimos aqui essa brilhante entrevista com o senhor, tocando no assunto do consumo de álcool. E a nossa redação está recebendo inúmeras ligações, querendo entender, digamos, o aceitável para que o consumidor de álcool ele possa ingerir sem perigo. O senhor falou também da questão científica, né, que a gente não deve achar, deve ir pelo que diz a ciência. Mas existe, doutor, uma quantidade tolerável no dia a dia? Existe sim. Como eu falei, são 40 gramas de álcool por dia, é uma quantidade tolerável para quem não tem outras doenças. Quando o indivíduo tem uma doença hepática, geralmente ele não deve beber absolutamente nada. Se ele tem uma doença cardiovascular, também. Mas para um indivíduo que é saudável e que não quer adoecer pelo consumo alcoólico, ele não deve ultrapassar 40 gramas de álcool por dia ou 280 gramas de álcool na semana, se ele é um bebedor de final de semana.
Então, o que é que isso significa? Vamos falar da cerveja, que é a bebida mais consumida. Significa 7 cervejas das garrafas grandes. Uma garrafa de cerveja por dia já coloca o indivíduo no limite. Acima disso, ele já pode entrar na zona de risco. Se o indivíduo gosta de uísque ou de aguardente, 2 doses por dia já coloca o indivíduo em faixa de risco, que dá 100 ml de álcool ou de aguardente, de cachaça ou de outros destilados que tem mais ou menos na sua composição 43% a 45% de álcool. Se o indivíduo gosta do vinho, meia garrafinha de vinho por dia praticamente já coloca o indivíduo neste nível. Ele pode consumir diariamente ou consumir no final de semana. O que importa para o cálculo do risco é a quantidade total que ele ingeriu durante a semana, dividida por 7, que são 7 dias da semana, e a gente encontra esse limite que está dentro do que eu acabei de mencionar. Doutor Raimundo Paraná, pergunta que não pode ficar aí no ar sem ser feita para o senhor, que é patologista. Constantemente a gente ouve alguém dizendo, olha, meu fígado reclamou, minha boca está amarga, está seca, gosto de ferrugem. O fígado reclama? O fígado dói, doutor? Não. O dor no fígado só quando tem uma obstrução biliar. Fígado é um órgão silencioso. O fígado não dói, não dá boca amarga, não dá azia, não dá má digestão. Nenhum tipo de alimento agride o fígado, como nenhum alimento melhora o fígado. O fígado é um órgão silencioso. Eu costumo dizer isso a meus pacientes, é um órgão cego, surdo e mudo. A maioria dessas crendices não tem a menor justificativa. A boca amarga geralmente significa respiração bucal durante a noite, a saliva seca na boca e dá esse gosto mais carregado no dia seguinte. Não tem nada a ver com o fígado. A azia é por refluxo, não tem nada a ver com o fígado. Má digestão, empachamento, nada a ver com o fígado. Isso só serve para vender remédio, e vender remédio que também não funciona para o fígado, embora sejam ditos que protegem o fígado. Então, o que é importante é que o fígado precisa ser avaliado. O indivíduo não pode correr riscos, não pode se expor a fatores de risco. Um dos fatores de risco é esse, é o consumo alcoólico. Mas existem outros, a obesidade, as alterações de colesterol também podem induzir doença no fígado. O consumo de medicamentos sem uma orientação adequada podem induzir doença no fígado. Consumo de chás. Vários chás causam doença no fígado, diversos, que as pessoas geralmente têm a sensação de que o chá natural não faz mal. Hoje, as doenças do fígado induzidas por chás e fitoterápicos são superiores àquelas induzidas por medicamentos vendidos em farmácia, só para se ter ideia da importância disso. Existem também as doenças que são de origem chamadas autoimunes, as doenças de origem viral, e aí vem a hepatite B pelo sexo inseguro, o sexo sem camisinha e pela falta de vacinação, é uma doença prevenível pela vacina. Vem a hepatite C, que pelo compartilhamento de instrumentos perfluorocortantes, até tesoura de unha, alicates, etc., pode transmitir essa doença, e uma série de outras doenças que são genéticas, que podem também atingir o fígado. Mas todas elas têm em comum o fato de que, se elas cronificarem, o indivíduo vai evoluir por décadas sem nenhum sintoma. Nenhum sintoma. Quando ocorrerem os sintomas, é porque a doença já está numa fase mais avançada. Eu costumo dizer aos meus pacientes que o fígado é como um automóvel, que tem um tanque principal de 100 litros, um tanque reserva de 200. A gente tem mais fígado do que precisa, mas a gente não tem mostrador. Pode gastar o tanque principal, entrar no tanque reserva e não saber. Como o indivíduo não sabe, ele pode ser perdulário, pode gastar muito o seu combustível e aí ele não vai chegar no seu destino final. Tá aí, doutor Raimundo Paraná. Muito obrigado, hein? Hoje, 1º de maio, nosso dia do trabalho, dia do trabalhador. Obrigado, doutor, por esses esclarecimentos aqui no nosso programa. Muito obrigado pela oportunidade. É sempre bom esclarecer a população. Esse é um papel social da imprensa. Papel social da imprensa, papel social do médico, né?
Aqui, o Brasil já passou de 85 mil casos confirmados de coronavírus e quase 6 mil óbitos. Pressão, produção, pressão.